Então, a partir de agora, a gente está gravando. Hoje a gente vai dar continuidade ao capítulo 17, Jesus na Samaria. Semana passada nós fizemos, eu estava falando aqui. Para quem não assistiu ainda, pode assistir quando a gente colocar lá na nossa página do YouTube. O André, que está sempre aqui com a gente, preparou para a gente poder entender, né? É uma explicação maravilhosa que não só é útil, como eu falei, para esse estudo desse capítulo do Boa Nova, Jesus na Samaria, mas outras passagens de Jesus com os samaritanos, né? A mais conhecida é a parábola do bom samaritano. Então, dá, assim, uma visão para a gente poder entender de onde vem, né, essa separatividade, essa rixa, às vezes até um ódio, né, raiva, sentimentos bem ruins mesmo, que envolvem ali os judeus e os samaritanos. Então, tá lá no nosso vídeo que vai ficar antes desse daqui, na primeira parte desse capítulo. Vamos entrando, então, aqui no texto. E a gente não entrou muito no texto, né? Se vocês se lembram, quem estava aqui, eu disse que aqui nesse trecho inicial, né? Aqui na descrição de onde Jesus vinha e para onde Jesus ia, né? E dizendo que ele passava, alcançou a Samaria, tem uma mensagem aqui, né, que a gente pode fazer uma reflexão, como a gente fez semana passada, que não é uma mensagem explícita, mas para quem conhece, né, já estudou os mapas ali, que é também um estudo importante quando a gente estuda as passagens não só do Antigo Testamento, quanto do Novo Testamento, a gente, quando cita uma cidade ou qualquer coisa assim, da gente ir lá, tem até sites que é só estudo dos mapas da Bíblia, né? Se alguém quiser, depois eu até dou. Entender, né, a localização, entender a distância, porque ali tem uma situação também, uma mensagem que dá para a gente tirar uma reflexão. E qual é a que está aqui? Que aqui estava dizendo que Jesus ia de Jerusalém para Cafarnaum. E ali a gente passou pela Samaria. Aí eu coloquei o mapa, né? Esse aqui não está marcado, mas dá para ver lá em cima, onde está a Galileia, ó. Tá Cafarnaum, tá vendo? Naquela partezinha roxa aqui de cima. Aqui tá Cafarnaum. Aqui embaixo tá Jerusalém. Olha aqui onde era a cidade de Jerusalém, tá vendo? Então, olha a distância que ele estava atravessando. E eles atravessavam essa distância. Iam para lá, iam para cá, iam para Nazaré, iam para Betsaida, iam para todos esses lugares, né? E nesse dia ele estava indo. Só que o caminho normal, né, que as pessoas faziam nessa época para alcançar ali as cidades da Galileia, né, saindo aqui de Jerusalém, era aqui por esse trecho que beirava o Rio Jordão. Esse era o trecho que eles percorriam porque era um trecho mais movimentado, era um trecho mais plano. Esse mapa aqui não dá para ver o relevo, até tem um pouquinho de relevo aqui dá para ver nessa parte aqui. Essa parte aqui é uma parte montanhosa, de muitas colinas, né? E aqui está a Samaria, gente, olha aqui. Então, em vez de Jesus vir pelo caminho mais fácil, ele quis passar pela Samaria. Lá no Evangelho de João, que é o único evangelho que tem essa passagem, João coloca assim: era necessário que ele passasse pela Samaria. Então, também no Evangelho de João dá esse estalo para a gente. Opa, era necessário, então ele não precisava passar por ali, mas era necessário por algum motivo. E aí a gente vai ver, já começou a ver um pouquinho no capítulo, né, qual era essa necessidade de Jesus passar por ali. Então, qual é a primeira reflexão que eu vi? Jesus não escolheu o caminho mais fácil para evangelizar, para trazer os corações para perto dele, para acalentar. Ele sabia que ele ia encontrar lá uma mulher que precisava dele, né? Então, ele não percorria, não buscava os caminhos mais fáceis. Ele percorria os caminhos difíceis, mas os caminhos necessários para ele levar o evangelho dele. Aqui a gente está falando da passagem de Jesus, né? A gente, mais ou menos, né, a gente conhece a história de Paulo de Tarso. Tem um mapa desse que marca todas as cidades que Paulo percorreu levando o evangelho.
Depois eu vou colocar lá no grupo para vocês verem. Gente, quando a gente bate o visual do mapa marcado com as cidades e as distâncias, eu acho que assim, a história já é maravilhosa de Paulo e fica assim, elevada à quinta potência. É muita coisa que ele andou. Tá, vamos prosseguir. Ó, aqui sim, né? O outro mapinha que eu coloquei, esse aqui dá para ver um pouquinho mais o relevo, ó, que tem esses marronzinhos aqui. Então, tá Cafarnaum lá em cima, ó, é aqui, Capernaum que está escrito, aqui Corazinho, ó, Betsaida, Cafarnaum, e Jerusalém aqui embaixo, ó, Jerusalém, tá vendo? Então, aqui no meio, ó, a região montanhosa, e aqui é Samaria. Então, tem essa mensagem, né, ali, uma mensagem que está por trás do texto, mas é uma mensagem que vale a pena a gente parar para reflexionar também. Então, o que aconteceu nesse início aqui? Jesus estava caminhando com os discípulos, né? Ele conduziu os discípulos, vamos por aqui, eles foram, só que eles já estavam alguns dias, né, andando, e aí eles já estavam com fome. Eles deixaram o mestre ali e eles foram na cidade mais próxima buscar alimento. E o mestre ficou ali. E quando ele chegou ali, na fonte de Jacó, que também é um local, né, que está no território da Samaria, mas é um local conhecido, Jacó, a gente viu nas explicações do André, que Jacó, né, depois ganhou o nome de Israel, que foi o pai, né, daqueles que herdaram, cada um ficou responsável por uma tribo. Então, as tribos de Jacó, que depois se transformou nas tribos de Israel, que foram as tribos que se dividiram, as tribos do norte, as tribos do sul, e formaram, então, os samaritanos e os judeus. Então, ali era uma região conhecida por essa fonte de Jacó. Jacó, 1.500 anos antes disso aqui, né? A gente viu lá. Antes dessa passagem de Jesus. Então, Jesus parou ali na fonte, né? E avistou uma mulher que se aproximava. O mestre lhe ia ao encontro com a bela e costumeira placidez do seu semblante e lhe pedia de beber. Outra informação importante que o André lembrou a gente aqui. A mulher, né, na passagem, e no texto de Humberto de Campos, ela está sozinha ao meio-dia. Eles dão lá no Evangelho de João, ele dá essa informação da hora. Gente, não tem palavra nos evangelhos que sejam inúteis. Se deu o horário, esse horário tem um significado, tem uma mensagem ali, né? Então, lá está dizendo a hora, era meio-dia, por volta de meio-dia. E o que essa mensagem quer dizer? Essa mulher estava sozinha, as mulheres não iam ao poço sozinhas, elas sempre iam em grupos, e elas nunca iam nesse horário, elas sempre iam no horário da manhã, né? Buscar água para os afazeres do resto do dia, porque a parte da manhã era uma parte naquela região ali que era muito seca, né? Era o horário mais tranquilo, né? De frescor, né? E elas sempre iam em grupos. Então, tem alguma coisa aí dessa mulher ir meio-dia e ir sozinha. Isso fica muito claro no vídeo que o André colocou lá para gente. Por quê? Pela vida dela, as mulheres não queriam ser vistas com ela. Então, ela não podia ir no horário que as mulheres iam, porque ela era maltratada, né? Ela era, enfim, pelas suas próprias irmãs samaritanas. E então ela ia no horário de meio-dia que não tinha ninguém. Era mais custoso para ela, mas era o horário que dava para ela ir. Então, ela ir meio-dia e ela ir sozinha, já tem alguma coisa aí para a gente parar para fazer a nossa reflexão. E é isso, né? A vida que essa mulher tinha. Vamos prosseguir. Jesus pediu água para ela. E ela se espantou com isso, porque ela viu que ele era um judeu, né? Como a gente falou também, as vestimentas, né? A forma de falar, até a forma do cabelo, né? Cabelo à moda dos nazarenos, algumas passagens de Jesus identificando ele falava isso. Identificava de onde eram as pessoas, né? Como hoje a gente vê um gaúcho com aquela roupa típica de um gaúcho, a gente fala, gaúcho, né? Enfim, ela identificou e falou, tomou um susto, né? De início ela tomou um susto, e pergunta, Jesus diz, como sendo tu judeu,
Me pedes um favor a mim, que sou samaritana? Interrogou surpreendida. Aí Jesus começa: os judeus e samaritanos terão, porventura, necessidades diversas entre si? Bem se vê que não conhece os dons de Deus. Porque se você tivesse guardado os mandamentos divinos, compreenderia que posso te dar da água viva. Ela começa a ficar meio... Que água viva? Você está me pedindo água, você não tem cântaro nenhum aí com você, que água é essa que você vai me dar? Ela começa a ficar meio confusa com esse discurso de Jesus, né? E pergunta: que vem a ser essa água viva? Inquiriu a samaritana impressionada. Onde a tens? Se a água aqui existente é apenas a deste poço, por acaso você é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu desde o princípio? No estudo da semana passada, a gente falou também sobre a simbologia da água. A simbologia da água, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, é muito forte, né? E ela está presente em todas as narrativas, praticamente de todos os livros, ela está presente. Na Gênesis, né, tem aquela parte: separou as águas de cima das águas de baixo. A água tem a simbologia de ser a fonte de vida, né? A fonte maior do amor de Deus. A água vem de Deus. Deus nos dá a vida, né? Tem a passagem no Novo Testamento: nascer da água, né? Do Espírito. Então, a água tem essa simbologia. E nessa passagem, né? Assim, a gente, né? Os estudos dos evangelhos, como eu falo, não tem apenas uma interpretação, né? Os nossos irmãos judeus, eles falam que tem cada passagem, né? Você pode ter até 70 ou mais interpretações, e a vida inteira eles passaram a sentar, né? Não do novo, mas do antigo, a sentar e estudar os textos, tentar tirar o que aquele texto está querendo dizer. E várias, né? Porque cada camada que você vai entrando, né? Cada profundidade que você vai entrando é uma mensagem diferente. E isso vai de cada um, né? Do amor que a gente já tem no nosso coração, enfim. Qual é uma das simbologias desse trecho aqui? Essa mulher está tirando água de um poço. A água do poço é uma água parada. Quem já teve a oportunidade de ver a água de um poço, olhar a água de um poço e ver, eu já tive, é uma água parada, né? Porque fica ali brotando do solo, né? Mas ela fica ali parada, não tem maré, não tem vento que alcance, fica ali uma água parada. E a água que Jesus está oferecendo para ela é uma água viva, é uma água que se movimenta, é uma água que se transforma. Porque a água que ela está buscando até hoje é uma água parada. É uma água que equivale a quando a gente amarra a nossa vida às coisas que nos paralisam. A materialidade, né? Aos apegos das nossas vidas. Essa água do poço que essa mulher por anos buscou e não conseguiu saciar sua sede é uma água do poço parada. A água viva que Jesus traz para ela é a água da transformação. É a água do seu evangelho, é a água do evangelho de Deus. Então, essa é uma das, né, reflexões que eu mais gosto dessa passagem da água do poço, da água viva que Jesus oferece para ela. E ele fala: mulher, a água viva é aquela que sacia toda a sede, vem do amor infinito de Deus e santifica as criaturas. Sacia todas as nossas sedes materiais, né? O ato de beber uma água, né, é uma sede, né, um ato material. A gente está bebendo. A água que vai alimentar, que Jesus está falando, não é a água que vai alimentar o corpo, é a água que vai alimentar o espírito. E é o evangelho de Deus, como ele diz aqui mesmo, o amor infinito de Deus. E quando você alcança essa água e você se permite se alimentar por ela, você nunca mais vai ter sede de amor, de compreensão de Deus, né? Você nunca mais vai ter sede de estar sozinho, porque você vai compreender que Deus está sempre ao seu lado. É dessa sede e é dessa água que ele está falando. E envolvendo a samaritana no doce magnetismo do seu olhar, continuou. Aí ela já sentou, né? Eu gosto dessas gravuras, que ela já sentou, já falou assim: me dá dessa água.
Esse poço de Jacó secará um dia, né? Essa água parada, que representa a materialidade, um dia vai secar. Um dia, quando a gente for para a vida verdadeira, que é no plano espiritual, toda a materialidade que a gente se apegou vai ficar nesse plano aqui. Então, para a gente vai secar, né? Quando a gente passar para o outro plano. No leito de terra, onde agora repousam as águas claras, a serpente poderá fazer seu ninho. Não sentes a verdade de minhas afirmativas ante a tua sede de todos os dias? Não obstante levares cheio o cântaro, você leva o seu cântaro cheio de água material, voltará logo mais ao poço com uma nova sede. Entretanto, os que beberem da água viva estarão eternamente saciados. Para esses não mais haverá necessidade material. Olha aqui, ele falando claramente do material, que se renova a cada instante da vida. Perene conforto lhe refrescará os corações através dos caminhos mais acidentados, né? O que significa os caminhos mais acidentados? As vicissitudes das nossas vidas, as nossas dificuldades, né? Essa água que Jesus oferece, que é o seu evangelho, é essa água que nas nossas dificuldades vai verdadeiramente nos alimentar. Sob o sol ardente dos desertos do mundo. É linda essa frase, eu acho, né? Sobre o sol ardente dos desertos do mundo. Deserto tem uma simbologia no Evangelho do deserto nosso íntimo, né? Quando a gente se vê perdido, porque deserto às vezes é um lugar que a gente se perde. Quando a gente se vê desalentado, porque deserto é um lugar de escassez, né? Quando a gente se acha na escassez de tudo, porque o deserto é um local de escassez. Deserto é um local onde a temperatura oscila muito, do muito quente para o muito frio, muito rápido. Então, a gente tem essa oscilação de ânimo, está muito bem, daqui a pouco está muito mal, quando a gente não busca o nosso equilíbrio, né? Então, a simbologia do deserto é uma simbologia muito grande. Então, quando ele fala o sol ardente dos desertos do mundo, eu acho muito bonita essa frase. A mulher ficou ali, ouvindo, parada. Já percebeu que aquele judeu ali tinha alguma coisa de diferente. E ela pediu: Senhor, me dá dessa água. Mas aí Jesus falou: ouve. E aí ele passou a esclarecer sobre os fatos e circunstâncias íntimas da sua vida particular. Aqui Humberto de Campos não diz claramente, mas no Evangelho de João diz... Deixa eu abrir aqui o Evangelho de João. Diz, né, que Jesus falou que sabia que ela tinha tido 5 maridos. Nem sei se aqui no texto... Ó, vamos andar mais um pouquinho no texto. Sobre fatos e circunstâncias íntimas da sua vida particular, explicando-lhe que se fazia necessário para que a sagrada emoção do amor divino lhe iluminasse a alma, afastando-a de todas as necessidades penosas da existência material. Deixa eu avançar aqui mais um pouquinho para ver se ele vai falar. Ah, tá. Então, aqui, vamos voltar. No texto de Humberto de Campos, não fica, né? Humberto de Campos não traz, mas no texto de João, ele traz, né? E ele fala lá que, ó, Jesus é a mulher samaritana. Ele fala assim, ó, vai chamar o teu marido, o teu varão, né? E vem aqui. Por que que Jesus fez isso? Porque ele sabia da vida íntima dela e ele queria tocar ela nesse ponto, porque era aí que aquele espírito estava precisando de amparo, né? E ela responde de não tenho varão. Disseste bem, não tenho varão, pois tiveste 5 varões, e o que agora tem não é teu varão. Você teve 5 maridos, e o que você tem agora não é teu marido. Então, Jesus demonstrou aqui para ela que conhecia a vida dela, né? Que sabia o que tinha acontecido na vida dela, mas não só isso, não só pelo prazer da adivinhação, entre aspas. Porque essa mulher precisava dessa ajuda, precisava desse amparo. Por quê? Porque essa busca dela, né, com esses maridos, era uma busca que não teria fim, pelo foco que ela dava a essa busca, né? Como ele coloca aqui, ó, explicando o que fazia necessário para que a sagrada emoção do amor divino
lhe iluminasse a alma, afastando-a de todas as necessidades pedosas da existência material. A busca que até hoje você tem feito está te trazendo angústia, né? E está te trazendo, não obstante você ter alguém, mais solidão do que completude. A busca que você precisa fazer é outra, é de um amor divino. Fala, Raquelzinha, devagarzinho, hein? Então, eu tinha entendido desses maridos aí que seriam os vários deuses que os samaritanos haviam tomado para si, para adorar, porque eles receberam vários povos, né? E com Sim. eles os deuses. Então, eu tinha entendido que esses 5 maridos talvez significassem esses deuses, e esse sexto marido, que era o novo Deus que ela estava adorando, não fosse o Deus verdadeiro que Jesus está querendo mostrar para ela, né? Acho que é por isso que ela fala, onde é que eu vou adorar o Deus? Se vocês falam que é lá em Jerusalém e os samaritanos falam que é aqui, eu não tenho lugar para isso. Eu tinha entendido assim. Eu também Ótima entendi assim. observação, Raquel. Ótima Os observação. cinco, os cinco maridos são os 5 deuses, porque eu acho que marido, no Velho Testamento, se refere a deuses. Eu Sim, também entendi assim. isso. Vocês estão certíssima. Foi como o André falou também, né? O André trouxe lá no estudo da semana passada, ele também trouxe isso para a gente, né? É essa simbologia, sim. A simbologia da busca, né, pelos deuses que não eram os deuses certos, né? Que agora sim ela vai ter, né? Não vai mais precisar dessa busca desses deuses e ela vai ter, se ela seguir os ensinamentos do mestre, né? Ela vai ter acesso ao Deus verdadeiro. Por isso que ele fala que é o amor divino, né? Não é esse amor material. Mas tem sim. O André, inclusive, trouxe, eu acho até que ele colocou, não sei se ele colocou no meu privado, ou se ele colocou no grupo, os nomes, né? Os nomes desses deuses, né? Que equivaleriam aos 5 deuses que os samaritanos adoraram ao longo das histórias, né? Mas é isso sim. O texto tem essas nuances, essas reflexões, essas simbologias, né? Como a gente sempre fala, é muito simbólico. Conforme a gente vai aprofundando, a gente vai vendo o que essas simbologias, na verdade, representam, né? E foi o que a Raquel colocou aqui também. A gente vai ver aqui no próximo discurso dela. Ela queria adorar o Deus certo, ela queria ter acesso ao Deus certo, né? Mas ela ficava perdida. Vamos prosseguir para a gente falar sobre esse trecho que é o próximo, se não me engano. Ó. Observando que não havia segredos para Jesus, a samaritana chorou e respondeu: Senhor, agora vejo que és de fato um profeta de Deus. Meu espírito está cheio de boa vontade e desde muito penso na melhor maneira de purificar minha vida e santificar os meus atos. Ela queria, né? Ela buscava isso. Entretanto, é tal a confusão que eu observo em torno de mim que não sei como adorar a Deus. Os samaritanos dizem que aqui nesse monte é que ele está, e os judeus nos combatem e dizem que nenhuma cerimônia terá valor fora dos muros de Jerusalém. As discórdias nessa região têm chegado ao cúmulo. Ainda há pouco tempo, um judeu feriu um dos nossos por causa das suas opiniões. Olha só, eles chegavam ao extremo de briga corporal, né, e morte mesmo, né, por conta dessas divergências religiosas. Ensina-me o melhor caminho. Ela termina falando para ele. Na atualidade, nós vemos muito isso ainda, né, Lu? Acontecendo. Muito, muito. Aliás, o foco principal além de trazer todas essas reflexões, né, sobre a água viva, o Evangelho de Jesus que transforma, a nossa busca pelo material, né, que nos paralisa como a água do poço é parada. O que mais, assim, para mim, o que mais eu tiro desse texto é essa situação da gente achar que Deus está lá, está nessa religião, está naquela religião, aqui explica melhor, né?
aqui tem a luz, lá tem a devoção maior, aqui tem... Deus, né? O que ele vai falar aqui para ela. Deus está no nosso íntimo. Para mim, o que mais tocou nesse capítulo foi isso, né? Eu não preciso buscar água fluidificada no centro. Eu não preciso, a gente já comentou isso várias vezes aqui, né? Eu não preciso buscar o passe. Eu não preciso buscar tudo isso porque na minha casa, né, no meu quarto íntimo, não um quarto físico, né, um quarto íntimo do nosso coração, eu chego a Deus. Então, não é no templo de Corazim, não é do templo de Jerusalém, não é no templo de... né? É dentro do meu coração. E é isso que ele vai falar para ela. Aí ela fala aqui da comida impura, né? Até no vídeo que o André colocou, eu falo que tem umas falas engraçadas, né? Que ela fala isso, porque tem também essa questão dos impuros, né? Se eles tocassem nos samaritanos, os judeus, né? Eles estariam impuros, aí eles tinham que ir lá no livro de Levítico, que tem o ritual para tirar as impurezas, e o ritual é grande. Quem tiver curiosidade de ver, lá no livro de Levítico, o ritual para curar a impureza para eles vinham de diversas formas. Se você encostar num corpo de uma pessoa morta, várias situações, está tudo lá. E tem o ritual, né, o protocolo de você limpar a impureza. E no vídeo, ela pergunta, você vai se tornar impuro? Porque se você beber minha água, você vai se tornar impuro. Você quer isso, tornar impuro? E aqui tem, ó, é rápido, mas tem, ó, por causa das suas opiniões acerca da comida impura. Tem a ver também. E aí o mestre olhou para ela, né, compadecido, e falou, você tem razão. As divergências religiosas têm implantado a maior desunião entre os membros da grande família humana. Olha aí, Raquel. Até hoje, né? Até hoje. Entretanto, assim, eu sempre falo, né? Eu gosto de ter aquele olhar... Deixa eu ver que horas são. 7h37, 19h37. Eu gosto de ter aquele olhar sempre bom para as coisas boas que estão acontecendo, né? Eu vejo as coisas que não estão legais, mas eu gosto de voltar a me olhar para a coisa boa. E eu vejo hoje, gente, isso é verdade, né? A gente ainda tem muita briga religiosa, muita separatividade no nome da religião, muita. Mas eu vejo hoje abrindo-se muito discursos interreligiosos, né? Eu vejo padres da Igreja Católica com padres da Igreja Evangélica, eu vejo muito isso também, né? Isso já é um iniciozinho, né? Porque a coisa não vai acontecer de uma hora para outra, né? Vai ser aos pouquinhos ali, mas quando eu vejo isso, eu gosto, paro e vejo. Isso eu paro e vejo, porque eu gosto de ver. Vamos lá. A gente tem o exemplo do padre Júlio Lancelotti, né? Que trabalha lá com um sheik muçulmano, sim, com gente lá de casa de Umbanda, né? E igrejas, lideranças evangélicas, ajudando aquele pessoal de rua, né? Exatamente isso que você falou, né? Todos eles juntos ali com o mesmo propósito. Esses beberam a água viva, né? Esses já beberam água viva. Vamos lá. Entretanto, o pastor vem ao redil para reunir as ovelhas que os lobos dispersam, né? O pastor, na simbologia, é Jesus, né? Que vem reunir ali os seus filhos, que são as suas ovelhas. A simbologia do pastor com as ovelhas também é muito linda. A gente vai estudar isso quando a gente começar o nosso estudo das parábolas. Mas o lobo vem e dispersa, né? Aqueles que vêm implantar as ideias erradas, né? As ideias que afastam, eles estão a todo momento envolvendo a gente e conseguem dispersar, né? Mas vai haver um momento em que seremos todos uma única família em Deus. Olha, isso é Jesus está falando. Ó. Em verdade, afirmo-te que virá um tempo em que não se adotará a Deus nem neste monte, nem no templo suntuoso de Jerusalém, porque o Pai é Espírito, não está aqui, não está lá, está em todo lugar, a gente está imerso no amor de Deus, né? Porque o Pai é Espírito, e só em Espírito deve ser adorado. Aí você tem que entender, né? Como é que adora em Espírito, como que você alcança de Espírito para Espírito, e é por aí isso que eu falei, a gente está imerso no amor de Deus. Nosso pensamento, né, que é uma potência do Espírito, que é
é assim, muito, né? A gente não tem ideia da força do nosso pensamento. Alcança Deus porque a gente está imerso nele. Porque o Pai é Espírito e só o Espírito deve ser adorado. Por isso, venho abrir o templo dos corações sinceros para que todo culto a Deus se converta em íntima comunhão entre o homem e o seu Criador. Venho abrir o templo dos corações sinceros. Jesus percebeu nessa mulher um coração sincero. E é por isso que ele está ali falando com ela. E aí, né, um silêncio se fez entre os dois ali, a samaritana pensando, né, naquele turbilhão de informações, junto com aquela vibração ali que envolvia ela, e ela foi correndo chamar os dela. Daí, algum instante, acompanhado de grande número de populares, chegavam os discípulos, admirando-se todos de encontrarem o Messias em conversação íntima com uma mulher. Nenhum deles, todavia, aventurou qualquer observação do mestre, né? Observando que o Messias se preparava para retirar-se em busca da aldeia mais próxima, entrar mais ainda na Samaria, né? A samaritana, eminentemente impressionada com as suas revelações, solicitou a presença de Tora, foi lá chamar todo mundo, convocar todo mundo, a fim de conhecessem a palavra do Messias, né? Que ela identificou ali na hora. Tiago e André, né, haviam trazido pão para Jesus, ofereceu para ele falou que não queria. O mestre, porém, aproveitou todo o instante para mais uma vez ensinar o caminho do reino. Então, os samaritanos ali reunidos, ouvindo o mestre falar, e ele aproveitando ali para plantar as suas sementinhas, né? Nesse ínterim, Felipe consultou os companheiros e, aproximando Jesus, rogou-lhe carinhosamente: mestre, por favor, aceita um pouco de pão, querendo que ele comesse o pão material mesmo, né? Isso aqui também é muito simbólico. É indispensável cuidar do sustento, descansa e come. Mas o espírito que já alcançou, né, o alimento através do amor, ele não necessita mais de pão material, né? Nas colônias aqui mais próximas do nosso planetinha, que nem são colônias assim, tão elevadas assim, a gente já percebe que os espíritos que ali estão nem necessitam mais de parar para comer, trabalho, 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 trabalho. Imagina Jesus, né? Se vai precisar do pão material. Ele é esse alimento espiritual, né? A gente está em busca do alimento espiritual, ele é o próprio alimento espiritual. Não te preocupes, Felipe, não tenho fome. Aliás, recebo um alimento que talvez os meus próprios discípulos ainda não puderam conhecer, mas iriam conhecer dali para frente, porque também trabalharam muito com o prazer de levar o evangelho de Jesus, né, a quantos puderam levar. E aí ele perguntou, né, Felipe, mas qual? Antes de tudo, meu alimento é fazer a vontade daquele Pai misericordioso e justo que a esse mundo me enviou a fim de ensinar o seu amor e a sua verdade. Meu sustento é realizar a sua obra. A gente vai chegar lá um dia, hein? Se sentir alimentado só pelo prazer de trabalhar no bem, de fazer o bem. Amiguinho Ítalo, cadê seus comentários? Estamos chegando no final. Tá deixando para o final, né? Não, tô aprendendo. Tá. Amores, quem quiser falar, fala, viu? Tá todo mundo quietinho, tô falando pra caramba. Elza, Arthur, Carlinha, Beta, Priscila, Rita. Tô vendo quem tá aqui. Vamos lá. Raquelzinha tá participando. Vamos lá, Raquelzinha. Então, ali os discípulos, né, falaram, é verdade, observou o discípulo da multidão que os acompanhava. Vê de melhor os corações, né? Você vê melhor os corações, a gente já sabe disso. E não podemos perder essa oportunidade de divulgação da Boa Nova, ainda mais aqui, né, na Samaria. Levaremos para Cafarnaum mais esse triunfo. Aqui começa mais uma reflexão. Levaremos para Cafarnaum mais esse triunfo, porque é incontestável... Ih, alguém caiu. É incontestável que obtivesses aqui, nos samaritanos, um dos seus maiores êxitos,
Os samaritanos pararam para te ouvir, mestre. Eles vão se converter agora. Olha que maravilha isso. Mas o mestre sorriu, né? Lúcido, né? Não é isso propriamente que me interessa. Eu não quero converter ninguém. Eu não vim para converter ninguém. Não à força, não pelas simples palavras, né? Eu vim para converter os corações verdadeiramente, sinceramente. Eu venho e planto a minha sementinha do evangelho. Mas a obra maior, né, é de Deus e daquele que recebeu a sementinha. Não é isso propriamente o que me interessa. O êxito mundano pode ser uma ondulação na superfície. O de que necessitamos, aquilo que necessitamos, o êxito que necessitamos em todas as situações, é de entender que o Pai deseja de nós. Como todo o seu anelo é o bem. A Rita que caiu, está entrando de novo. Como todo o seu anelo é o do bem, eu trabalho, mas sem empreender o anseio das vitórias imediatas. Gente, isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso a gente levar para a nossa vida. Porque a gente tem que fazer o bem, a gente tem que entregar o melhor que a gente tem da gente, seja em qual trabalho for. Trabalho na casa espírita, trabalho... qualquer um, trabalho no trabalho mesmo, né? A nossa entrega para o outro, né? A gente tem que entregar o melhor que a gente tem. Essa é a nossa meta, essa deveria ser, né? O que o outro vai fazer daquilo, a gente não tem mais como agir, como interferir. Como o outro vai receber a entrega que você faz, aí já é problema do outro, né? Mesmo pensamento, você entregar uma esmola na rua, né? Tantas questões que envolvem isso, né? O Chico veio simplesmente e falou assim, meu irmão, eu faço a minha parte. O que ele vai fazer do que eu faço, aí é com ele, né? Eu faço a minha, eu entrego o que eu acho que ele está precisando. E é isso, né? E dirigindo o olhar para a turba com passo a seguidores, clamou aos companheiros. Aí ele fala assim para eles, ó, vocês realmente estão achando que eu fui vitorioso? Vocês realmente estão achando que eu consegui converter nesse momento os samaritanos à Boa Nova? Parem e prestem atenção nos comentários paralelos. E eles começam a ouvir os comentários paralelos. Fez silêncio, né? E eles começaram a ouvir. Ó, tem dois aqui que eu coloquei no cantinho direito aqui, ó, que eu acho que os outros dois lá atrás, ó, que vão andando, comentando também, cada um eles foram se dividindo e foram comentando entre eles. Mas olha o teor, a vibração dos comentários depois de Jesus ter passado pelo Evangelho de João 2 dias, né? Ali com os samaritanos. Olha os comentários. Acredita que esse homem é o Cristo prometido? Você acredita mesmo nisso? Perguntava um samaritano de boa figura ao seu amigo. Da minha parte, não aceito semelhante impostura. Esse nazareno é um explorador da piedade popular. É certo, o outro concordava. Mesmo porque em sua terra não chega a valer um denário, nem lá em Nazaré eles aceitam ele. Pelos próprios parentes ele é tido como inimigo do trabalho? E a quem duvide da sua preguiçosa cabeça? Outro comentário. É um louco de boa aparência, exclamava uma mulher idosa com a sua filha. Mas, minha filha, dá ouvido não, você é maluco. Pelo menos essa é a opinião que já ouvi de habitantes de Cafarnaum. Entretanto, cá para mim, acredito que seja um grande velhaco. Velhaco é a pessoa ardilosa, né? Pessoa que quer contar a história, né? Que quer tirar uma vantagem, enfim. Então, esses eram comentários que os discípulos estavam todo ali, né? Mas eram verdadeiramente os comentários. Mas não tenhamos dúvidas. Não tenhamos dúvidas. Um tete-a-tete com Cristo, né? Com a sua irradiação, a sementinha foi plantada. Mas foi plantada mesmo. Isso eu não tenho dúvida. E aí, mais próximo de Jesus, né? Um rapaz sentenciava. Quando chegamos aqui, ele estava sozinho com a mulher. O que te parece isso, né?
num grupo vizinho, falava calorosamente: esse homem é um espertalhão orgulhoso, gente. Faz milagres junto das grandes multidões para que se sintam virtudes sobrenaturais nas suas mágicas. E não tem caridade, hein? Olha só, falando, não tem caridade nesse homem, não, hein? Porque ainda há pouco tempo procuraram ele em Cafarnaum para um sinal do céu e ele fugiu para o monte. E o interessante é que essa passagem, né? Deixa eu ver se é isso mesmo. Jesus. Esse trecho aqui, né, tá depois daquele capítulo que Tomé insistiu para Jesus que queria um sinal, que tinha um grupo, né, que queria um sinal dos céus. Lembram disso? Talvez seja disso que ele está falando aqui, ó. Pois ainda há pouco procuraram ele em Cafarnaum para um sinal do céu e ele fugiu para o monte, né? Sob pretexto de fazer orações. Então, essas eram assim, os singelos pensamentos sobre Jesus na Samaria depois que ele estava lá. A noite começou a vir, né? Jesus sentou com os discípulos à margem do caminho, né? Parou todo mundo ali e falou: não, vamos sentar aqui um pouquinho. Deixa eu falar aqui um pouquinho com vocês. Vamos organizar os nossos pensamentos aqui. Deixa eu falar algumas coisas aqui para vocês. André, Tiago e Filipe estavam espantados com o que eles tinham visto, né? Aparentemente, o Messias estava aureolado de imenso êxito, mas êxito mesmo, pelo visto, só a própria mulher samaritana, né? Foi então que Jesus, com a serenidade de todos os instantes, esclareceu, cheio da sua bondade imperturbável. Não vos admireis da lição deste dia. Quando veio o Batista, João Batista, né, que ele está falando aqui, procurou o deserto, nutrindo-se de mel selvagens, né? E o que significava esse comportamento de João Batista? A gente já estudou lá no 2º capítulo, se eu não me engano, né? Significava um comportamento de afastamento de tudo que é material, de tudo que João Batista sabia que poderia interferir na sua transformação íntima, e foi para o deserto, né? Porque no deserto a comunhão dele com Deus era mais fácil. Ele fazer as reflexões no seu íntimo, no seu coração, era mais fácil, né? Então era por isso que um dos motivos de João Batista ir para o deserto, e se alimentava de mel selvagem, né? Não queria grandes. O mel selvagem para ele simbolizava o necessário, né? Aí tem que se vestia de pele e tal. Ele queria o mínimo do mínimo. Ele não queria nada material que pudesse importunar a transformação íntima que ele precisava na vida dele. E é isso que Jesus está falando. João foi para o deserto fazer comunhão com Deus, estar em comunhão com Deus e se alimentar de mel. Os homens alegaram que em sua companhia estava o espírito de Satanás, que ele foi para lá porque ele ia fazer comunhão com Satanás. A mim, pelo motivo de participar das alegrias do evangelho, chamam-me glutão e beberrão. Essa é a imagem do campo onde temos que operar. Essa é a imagem do campo que Jesus opera até hoje. Porque até hoje, ao meu ver, ele não foi verdadeiramente compreendido ainda, né? Por muitos, talvez até por nós, viu? A gente ainda não conseguiu entender Jesus ainda. É nesse campo que o mestre labora, a gente fica impressionada, né, quando eu pego para reler. De vez em quando eu pego, né, para reler capítulo ou livro inteiro, A Caminho da Luz, né, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Eu fico impressionada de ler o esforço, Humberto de Campos, né? De ver o esforço da espiritualidade, não só para a construção do nosso planeta, não só para a construção do nosso país, né, do nosso continente, como para fazer com que a gente enxergue, né, as mensagens. Eles estão ali o tempo inteiro, e se reunindo, e convocando, e refazendo, né, a trajetória, e sempre com um olhar amoroso para a gente, e a gente não entendendo Jesus. É por isso que eles têm que se reunir, refazer o trajeto por conta disso. Esta é a imagem do campo onde temos de operar.
Por toda parte encontraremos samaritanos discutidores, atentos aos êxitos e referências do mundo. Por todos os lados a gente vai encontrar pessoas que estão mais se importando com criticar do que com trabalhar. Com mais criticar o trabalho que está sendo feito do que se entregar de coração para aquele trabalho. E aí eu puxo o que eu falei lá atrás. A gente tem que se entregar no que a gente pode, no máximo que a gente pode. O que vão fazer disso é cada um, né? Observai a estrada para não cairdes, porque o discípulo do evangelho não se pode preocupar senão com a vontade de Deus, com o seu trabalho sobre as vistas do Pai e com a aprovação da sua consciência. Gente, eu não sei vocês, mas até para mim, às vezes, é difícil, né? Eu paro e penso, será que eu estou mesmo caminhando com Cristo nesse comportamento? Eu não acho simples a gente perceber a vontade de Deus, não. Estou sendo muito sincera com vocês. Na minha vida eu tenho muitas dúvidas. Se o caminho certo com Deus, né? Se o caminho com Cristo é esse ou aquele, é tratar meu irmão assim ou assado, né? É oferecer isso ou aquilo. Eu tenho dúvidas ainda, não é simples ainda para a gente, mas a gente precisa se esforçar, né? Muito. E é isso. Essa foi a mensagem, acho que não tem mais nada aqui. Pri levantou a mão. Pri, pode falar. Deixa eu só ver se tem mais alguma coisa aqui depois disso. Não. Pode falar, Pri. Então, na verdade, é esse sentimento, às vezes, que me ronda, né? Às vezes, quando eu faço alguma coisa que eu faço, meu Deus, me perdoa, tu deve estar assim, meu Deus, essa pessoa não tem mais jeito. Ela não tem mais jeito. Então, me pego, muitas das vezes, me auto... não vou dizer punindo, não sei se é essa palavra, né? Mas, assim, eu falei, gente... Jesus deve estar rindo da minha cara, né? Porque eu falo pro Senhor, me perdoa, e daqui a 5 minutos depois eu tô fazendo a mesma coisa, né? Tô lá falando, odiando o amiguinho, pegando o ranço do coleguinha do trabalho, todo dia, né? Eu falo, aí depois passa raiva, aí no dia seguinte faz raiva, eu falo tudo de novo. Então, assim, eu me pego muito fazendo essas coisas, né? Ou qualquer atitude, né, que eu faça, e que depois eu fico falando, ai, Jesus, me perdoa. Aí depois eu tô de novo cometendo o mesmo erro, aí eu falo, Jesus, você já desistiu de mim. Porque você fala assim, você não consegue aprender nada. Porque você pede perdão, eu te perdoo, você vai lá e comete de novo o mesmo erro, entendeu? Mas é basicamente esse sentimento que, às vezes, assim, quase todo dia eu falo, acho que eu vou desistir, porque eu não tenho nem mais cara para pedir perdão para Deus. Muito bom, Pri. Ó, vou te falar, não desista nunca. Sabe por quê? Porque Jesus e Deus não desistem da gente, nunca. E esse nosso comportamento, né? Porque eu também sou assim, né? É a nossa caminhada. Você, pelo menos, né? A gente já está num movimento nas nossas vidas de se vigiar, pelo menos. Mesmo que a gente não consiga ainda ter o comportamento que a gente acha que Jesus espere da gente, o nosso comportamento errado já tocou a gente. E isso já é muito bom, né? Muito bom. E aí é essa tentativa, né? Conhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço que ele faz para domar as suas más tendências. Né? Aquela frase que falam que até anteontem eu ouvi isso. Ah, você não é espírita? Anteontem eu ouvi isso. Eu falei assim, sim, eu sou, né? Mas eu estou tentando melhorar. Estou na caminhada, não sou perfeito. Se eu fosse perfeita, eu não estava aqui, estava até em outro planeta. Né? Estou na caminhada. Meu marido assim, que fala isso para mim. Hã? Meu marido que fala isso para mim, ué, cadê o espírito? Não tem mais, não? E Jesus, não tá, Jesus não tá te atendendo, não, porque ou não vai te atender, porque você não tá contradizendo tudo que você tá aprendendo. Fala para o Daniel que não é nada disso, viu? É a construção diária, não é uma construção fácil. A gente não vira espírito puro, né?
numa única encarnação. Às vezes, a gente nem transforma uma má tendência nossa numa única encarnação. Às vezes, a gente tem que vir várias encarnações para transformar, por exemplo, a vaidade, para transformar, por exemplo, o orgulho, né? Várias encarnações. O que a gente precisa ter em mente é isso, né? Que é constante. Ah, tudo bem, não vou conseguir hoje, mas vou estagnar? Não. Não, né? Porque é isso que você falou. Identificou? Volta atrás. Não dá para desfazer a palavrinha feia que a gente falou para o nosso amigo de trabalho, mas dá para a gente ir trabalhando o nosso pensamento em relação a ele, né? Não vou mais ofendê-lo, da próxima vez eu vou ter mais paciência, e vai trabalhando isso dentro de você, né? E é essa caminhada. E Jesus olha para a gente como crianças, né? É um pai que vê crianças, né? E que nunca vai abandonar. A gente, quando tinha nossos filhinhos, igual os netinhos do Ítalo e da Carla ali, pequenininhos, a gente teria coragem de abandonar, por mais errados que... Filho Galalau, Pri, você já tem um filho Galalau. A gente tem coragem de abandonar, mesmo sabendo que a gente não tem. Se a gente não tem, com o amor vazio que a gente não sabe amar, a gente não consegue abandonar, imagina Jesus, imagina Deus, nosso Pai. Fala, Pri. Ô, Pri não, fala Raquel, depois a Carlinha. Umas coisinhas que eu anotei aqui, quando você falava. Quando você falou lá que, naquela parte, né, que Deus está na Samaria e está em Jerusalém também, né? E aí me lembro num livro que eu li, não sei qual, porque eu tenho uma memória péssima para isso, que um dos espíritos falam que Deus está conosco em espírito e em verdade. E aí a gente se lembra que Jesus falou, né, eu sou o caminho, a verdade, a vida, né? E na terceira revelação, ele também assina lá como Espírito da Verdade, né? Então, como você falou muito bem aí, a gente tem que seguir Jesus, né? Porque é ele que vai fazer com que Deus se instale dentro de nós, né? E a gente também não vai ser perguntado, né, que religião a gente seguia aqui, né? Que religião a gente professava, né? Mas o que vai nos diferenciar é a túnica que a gente vai vestir, né? Como está lá naquela parábola do festim, né? Para a gente poder participar da festa nupcial, né? Então, que Jesus espera que a gente reflita de verdade o amor de Deus, né? E essa é uma batalha diária, né? Muito difícil. Muito bom, Raquel, muito difícil, mas necessária, né? Você falou muito bem, não vai ser a religião, não vai ser o posto que você ocupou, né, na Terra, um cargo, não vai ser isso, não vai ser se você tinha esse ou aquela vida, não vai ser isso, né? A gente leva o bem que a gente faz. Muito bom, Raquel, obrigada. Carlinha, fala, meu amor. Na verdade, você já falou um pouco do que eu queria falar, né? Que quando, acho que foi a Priscila, né, que estava falando, aí eu pensei na hora, não desiste não, porque Jesus não desiste da gente. Né? E assim, Jesus é o nosso irmão mais velho, né? É aquele que o nosso pai fala assim, olha, tem que ser desse jeito. E aí a gente não aprende, a gente desobedece o pai, aí Jesus vem e fala assim, olha, estou querendo te defender, mas está difícil. Então, assim, tenta acertar aí e tal. E aí eu me lembrei de duas passagens, uma de Francisco e uma do próprio Kardec, né? Que Francisco tem uma citação que fala que Francisco não desiste de ensinar as suas pedras a amar, né? As pedras de Francisco são cada um de nós que estamos aqui sob a guarda do recanto, né? Somos todos pedras e vamos aprender a amar. E Francisco não desiste. Né? E Kardec fala, né, que o verdadeiro espírita será reconhecido pelo esforço que faz em domar as suas más tendências. Assim, Priscila não está sozinha nisso. Né? Eu acho que cada um de nós vivencia esses questionamentos, né, de alguma forma. Mas, em contrapartida, a gente já tem uma responsabilidade sobre os nossos atos, porque incomoda. Né? Porque se não incomodasse, né? Se a gente não fosse responsável, não incomodaria. Eu vejo, às vezes, assim, situações na família,
às vezes até dentro do núcleo familiar mesmo, que eu falo assim, caramba, como é que não se dá conta do quão errado é isso? Né? E as pessoas não se dão conta. Então, assim, se a gente já está se incomodando com uma palavra mal colocada, com um tratamento que a gente deu para o outro que não é condizente com o cristão, isso já é um avanço muito grande para a gente, né? E é isso, a gente precisa domar essas nossas más tendências. E, assim, nada no mundo dá assalto. Né? A gente vem quantas encarnações a gente vem fazendo besteira? Né? Há quantas encarnações a gente vem errando e, às vezes, cometendo os mesmos erros por encarnações seguidas? Se hoje o fato de eu não querer não fazer para o outro o que eu quero para mim me incomoda, é porque a gente já caminhou bastante e a gente precisa reconhecer isso também. Muito bom, Miguel. Isso aí. Ítalo, abriu o microfone, quer falar? Eu estava aqui refletindo. Jesus, ele é incrível, né? Então, aonde ele ia e vislumbrava todas as possibilidades de atuação. Tem uma diferençazinha da narrativa de João para a narrativa de Humberto de Campos, que Humberto de Campos vem trazer o por trás da cena. O João trouxe a cena, né? Porque em João ele vai dizer que ela acreditou e por isso alguns vieram porque ela acreditou. Eu não lembro exatamente as palavras. E aí vai dizer também que outros acreditaram em Jesus pelas palavras de Jesus. Então, num primeiro momento, alguns vieram pelo que a mulher samaritana disse, e num segundo momento, outros vieram escutar a palavra de Jesus e acreditaram nela, né? E aí eu fico pensando Jesus assim, né? Acordando de manhã, e aí ele falando, ó, hoje tem um coração lá na Samaria que eu tenho que buscar. Pode ser que desse coração venham mais 2 ou 3, venham mais uns 10. Pô, tem outros corações que vão falar besteira de mim. Tem os meus discípulos que vão estar junto e eu vou ter que ensinar um monte de coisa para eles no meio disso tudo. E esse planejamento de Jesus, mas o importante é que assim, aquele coração que ele foi buscar era um coração que estava pronto, de alguma forma. O coração da mulher samaritana era um coração que já estava um pouquinho apto. E mesmo ela estando apta, ela bebia da água que dá sede, que deixa sede, que não mata a sede todos os dias. Então, essa metáfora de que ela bebia da água que não mata a sede vai bem de encontro ao que a Priscila falou. A gente já está nesse momento de estar com o coraçãozinho preparado para estar num estudo como esse e procurando entender Jesus. A gente já está nesse momento. Mas a gente ainda erra, a gente ainda bebe da água que não mata a sede todos os dias. E é natural. E é possível que Jesus venha ao nosso encontro mesmo assim, e ele vem, né? Ele veio para ela, nessa metáfora, e ele vem para a gente através dos estudos, através das trocas, através de tudo aquilo que a gente recebe. Então, achei muito interessante esse paralelo dela não ser. Ela era alguém normal que ainda estava bebendo da água que deixa sede todos os dias, ou seja, ainda estava caindo nas armadilhas da vida todos os dias, mas de alguma forma já tinha despertado, porque ela mostra um desejo de adorar a alguma coisa de forma correta, né? Um desejo de Então, assim, a alcançar gente Deus já mostra. verdadeiramente, né? Verdadeiramente, a gente já mostra esse desejo, né? Assim, você falou uma coisa que também me chamou muita atenção. O que que o pai espera de mim? É difícil a gente captar de verdade nisso, né? A gente captar a todo momento, porque não é o que o pai espera de mim na minha vida, é o que o pai espera de mim em cada ação que eu faço.
Em cada ação que eu faço refletir o que o Pai espera de mim, ainda é bem puxado para o nosso grau evolutivo. Mas é um capítulo lindo, é um capítulo que tem muitas lições, né? Muito. Recheado de lições. Se a gente tem uma outra, se a gente reparar, foi isso que você falou, né? Ele vai em busca dela mesmo sabendo de todas as coisas, né? Que ela buscou até ali, ou seja, todos os erros que ela cometeu, mas ele não quer saber, né? Ele vai lá em busca dela porque ele sabe que é um coração que está precisando primeiro, né? E que está pronto, né, para receber, como você falou. Eu não vi nem no capítulo 4 do Evangelho de João, nem no texto de Humberto de Campos, ele falar: se você beber, só aí você vai. Se você fizer isso ou aquilo, né? Ele oferece, mas ele não interfere no livre-arbítrio, né? E ele não diz que você só Não vai. existe uma condicional, né? Não existe. Ele oferece e diz o que aquilo vai acontecer. Se você beber dessa água, vai acontecer isso. Mas beber ou não é com você. Mas é porque ele já se alimenta de fazer a vontade do Pai. E a vontade do Pai, que a gente vê na parábola dos dois irmãos, é deixar, inclusive, que a gente se afaste dele se a gente quiser. Exatamente. E aí, olha aí, levantou a mão de novo? Levantei. Me surgiu uma dúvida, na verdade. Quando Jesus tem aquela passagem que Jesus fala, vai e não peques mais. Mas a gente não peca. E aí, o que acontece com esse vai e não peques mais? A gente vai e peca. Vai e peca. Então, a gente não está seguindo a risca do que ele falou, vai e não peques mais. Sim. Sabe? É até engraçado que tem uma passagem dessa, porque Jesus falou isso em alguns momentos, né? Não foi um momento só. Ele falava isso em alguns momentos, normalmente quando ele fazia a cura. E tem uma passagem do cego, que é o cego de nascença. E ele fala isso para o cego, só que o cego é cego de nascença. Na cabeça do cego, ele fala assim, mas gente, eu pequei, eu sou cego de nascença, eu fiquei cego de nascença, né? Mas aí você tem que trazer a visão, né, que aí a nossa doutrina maravilhosa nos traz, da reencarnação, né? Que o pecado, entre aspas, daquele espírito não era daquela vida, porque naquela vida ele já nasceu cego. Ele não ficou cego naquela vida por algum ato que ele tenha pecado, mas ele era um espírito que estava pecando. E a gente já viu um estudo nosso qual é o sentido de pecar. Pecar é errar o alvo. O alvo é o nosso Mestre Jesus. Toda vez que a gente desvia do caminho, a gente peca. Toda vez que a gente agride um irmão, toda vez que a gente comete algum crime, toda vez que a gente faz isso, a gente peca, né? E aí a gente sai do caminho. Mas o caminho está lá, para a gente voltar sempre para o caminho. Então, Jesus curava e orientava. Vai e não peques mais. Mas se aquela criatura, de novo, cometesse um erro e retornasse você, alguém aqui acha que Jesus não acolheria? É o que a gente está falando aqui, né? O tempo inteiro. Ele orientava, é a responsabilidade que a Carla falou que a gente já tem. A gente erra, a gente não é perfeito ainda. Mas, graças a Deus, algumas noções dos nossos erros a gente já tem. Tanto é que isso mexe com a gente está falando isso. Então, a gente já tem a responsabilidade e a consciência de saber o que a gente não pode mais pecar. Quer dizer que a gente não vai errar? Não, a gente vai errar. A gente vai pecar. Jesus sabe disso, Deus sabe disso. Mas ele não vai abandonar a gente. Mas o que ele quer é que a gente não peque mais. E como você falou bem, eram momentos de profunda transformação do ser. Você ser curado de alguma doença que você carrega há muito tempo, você escapar à morte por uma reflexão de Jesus, no caso do Não Atire a Primeira Pedra, né? Então, era um momento de profunda transformação do ser. E aí Jesus recomendava, e é uma recomendação, né? O vai não peques mais, naquela instância, naquilo que estava de errado no comportamento daquela criatura.
Ele não fala, vai, não tenha mais nenhum pecado nunca mais na vida, ou não peque em nenhuma área. Vai e não, tenta não errar nessa área de novo, que essa área aqui, você teve uma grande transformação na sua vida, né? Então, no caso da mulher adúltera, por exemplo, é uma das vezes onde ele fala, vai, não peques mais, é isso, neste comportamento aqui que a gente refletiu junto e ninguém te condenou, eu também não te condeno. Vai e não peques mais, neste comportamento. Muito bem lembrado, amigo. Essa passagem da mulher adulta é maravilhosa para a gente fazer essa reflexão. Rapidinho, você que já extrapolou o tempo? Não, extrapolou não, 8h15, está cedo. Veio, o Ítalo estava falando, né? E veio à minha cabeça a passagem onde ele diz que a gente tem que perdoar 70 vezes 7 o mesmo pecado. Né? Então, assim, por mais que a gente erre, né? A misericórdia divina sempre alcança a gente. Se ele fala para a gente, né? Sabendo o quão falível nós somos, que a gente precisa perdoar 70 vezes 7 vezes o mesmo pecado, que dirá ele? Né? Então, assim, mesmo quando a gente pensa, né? Ih, caramba, dei mole, tá errado, não devia ter agido dessa forma, a gente tem que voltar os olhos para a nossa responsabilidade, mas sabendo que Deus é misericordioso. Muito bom, E na maioria das vezes a gente não peca por querer pecar, né? A gente não... A visão que os espíritos superiores têm, imagina Deus, né? A visão que eles têm da gente são de crianças que ainda erram porque não sabem fazer direito. E aí me vem também aquela frase de Jesus para Pedro, que é muito bonita, quando ele fala que o homem no mundo é mais frágil do que perverso. Então, assim, a visão que Deus tem, que a espiritualidade superior, que Jesus tem da gente, é a de criaturas frágeis, que não que estão errando porque querem persistir no erro na maioria das vezes. É outro olhar, né? A gente às vezes não, na maioria das vezes, a gente tenta trazer Deus para a nossa imperfeição. A gente atribui a ele, às vezes, sentimento de orgulho, de raiva, né? De vingança, né? Deus pune, né? É isso, é a gente trazer Deus para as nossas imperfeições, para os nossos sentimentos humanos. A gente ainda não tem capacidade de entender que isso está longe. Deus é unicamente amor. E um amor que a gente ainda não conseguiu entender. Nem passa, né? Não passa por Jesus mais, né? Que já é um espírito crístico. Não passa por Jesus, né? Esses pensamentos. Imagina por Deus. É isso que o Ítalo está falando aqui para gente. Carlinha, você já levantou de novo? Não, levantei não de novo. Você falou que podia falar e agora eu estou falando. Estava quieto, os netos foram embora e eu estou falando tudo que eu tenho direito. Eu estou refletindo aqui sobre o que o Ítalo falou, né? Que nós não pecamos deliberadamente, né? Mas a gente sabe que, assim, no nosso planeta, que é um planeta ainda saindo do primitivismo, ainda um planeta ainda muito duro, tem pessoas têm espíritos que se comprazem no mal. E esses são tão dignos de amor quanto cada um de nós que já está aqui no esforço. Então, assim, se tem uma coisa que eu nunca tenho dúvida da misericórdia divina, que ele serve para mim, serve para Elaine, serve para o assassino, serve para o político corrupto, serve para o pedófilo, para o estuprador, e serve para qualquer um, porque o amor de Cristo, o amor de Deus, ele é igual para todos nós, né? Então, assim, mesmo aqueles que erram sabendo que estão errando, que ainda se comprazem no mal, mesmo esses estão envolvidos pela misericórdia divina. Que dirá aqueles que já estão tentando acertar, entendeu? Exatamente. Muito bom, amores. Gostei muito. Muitas reflexões. A gente encerrou hoje, então, o nosso capítulo 17. O nosso próximo capítulo fala da oração dominical, né? Que fala sobre o Pai Nosso. A gente vai lá entender porque oração dominical,
qual o contexto de Jesus ter trazido, né, essa prece, tem alguma ligação com alguma prece que os judeus tinham, né, no Antigo Testamento. A gente vai falar sobre isso tudo. Mas eu vou propor lá no nosso grupo, já vou adiantar aqui, não sei se vocês conhecem, que na parte final, no último capítulo do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec trouxe ali, trecho por trecho dessa rogativa, que é o Pai Nosso, falando, né, comentando trecho por trecho o que significava. O núcleo do capítulo de Humberto de Campos não é para isso, mas é um estudo tão bom que eu queria propor. Vou até adiantar aqui para vocês. São 7 petições, né, que tem a oração do Pai Nosso. São 7 petições e Kardec comenta as 7, inclusive o assim seja do final. Eu vou propor lá no nosso grupo que cada um, eu vou colocar o texto lá para quem não tem o Evangelho segundo o Espiritismo, que cada um escolha um número, né? E aí pode repetir, se a gente tiver um número maior que 7, cada um escolha um número e traga, né? Leia o comentário de Kardec e traga o seu comentário do comentário, tá? Uma reflexão, qualquer coisa assim. Então, eu vou fazer essa proposta para a gente, porque esse estudo é muito do Pai Nosso, é um estudo maravilhoso, né? Eu particularmente gosto muito quando a gente faz o estudo do Evangelho, e aí eu queria aproveitar e fazer esse adendozinho no nosso estudo aqui do Boa Nova, tá bom? Aí eu vou colocar lá, estou só adiantando para vocês. Mores, quem quer fazer a nossa prece? Arthur quer falar, Arthur? Falou nada hoje, hein, Arthur? Eu quero sobre o estudo das 7 passagens. Que? Eu não entendi. Fala de novo, por favor. Onde que está o texto? Não, você falou que ia colocar, você disse ok, eu disse ok. Ah, tá bom. Tá bom, vamos lá, vou botar. Pode repetir, tá? Porque tem às vezes que a gente tem 11, 12 pessoas aqui, então vai mais de um. E reflexão é aquilo, né? Cada um tem a sua. Então, para a gente encerrar, a Carlinha está com a mão levantada ali, ela já falou que quer fazer a nossa prece, né, Carlinha? Né, Ito? Está com a mão levantada já para fazer a prece. Verdade. Espera aí, eu estava lavando louça, mas eu paro rapidinho. Vamos lá. Vamos fechar os nossos olhos, pensar em Deus, nosso Pai amoroso, Jesus, nosso irmão maior, nosso mestre, nosso exemplo, governador do nosso planeta, e agradecer. Agradecer pelo recanto que nos acolhe, agradecer por essa possibilidade de estudo, de estarmos aprofundando os nossos conhecimentos sobre essas personagens tão importantes do Evangelho, da Boa Nova de Jesus. E pedimos, Jesus querido, que em nosso íntimo façamos igual a mulher samaritana, Senhor, que teve ouvido para ouvir a tua mensagem e que despertou para a real necessidade de estarmos caminhando em tua direção. Obrigada, Jesus, por essa oportunidade bendita de estudo. Envolve a todos os trabalhadores da nossa casinha, a todos os seus frequentadores, nas tuas liberações amorosas e misericordiosas. E que possamos ter certeza que em todo momento da nossa vida, quando erramos e quando acertamos, estamos imersos na misericórdia de um Pai que é só amor. Obrigada, Jesus, mais uma vez, e te pedimos, em teu nome, em nome de Francisco de Clara, mas acima de tudo, em nome de Deus, nosso Pai de muito amor, permissão para encerrarmos o estudo dessa noite. Ser conosco, Jesus, em todos os momentos das nossas vidas. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja. Obrigada, Carlinha. Amores, muito obrigada mais uma vez. Meus amores. Até semana que vem. Guardo vocês aqui no mesmo horário, hein? Beijinho. Valeu, tchau.